Veja no ICL Notícias, segunda edição. Flávio sem apoio. Caiado e Kassab reforçam projetos próprios para a eleição presidencial e isolam filho de Bolsonaro. Controle absoluto. Conselho de Paz quer que faixa de Gaza seja governada por pessoas indicadas por Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Boa tarde, Chico Sá. Boa Man in Black hoje. tarde, grande Roberta. Prazer estar contigo aqui. E com essa audiência, né, cada vez mais espalhada pelo Brasil inteiro. É muito bom. É muita gente. Muita gente conectada e a gente começa o nosso jornal trazendo mais um capítulo, né, dessa novela escandalosa que é o rolo do Banco Master, né, Chico? Meu Deus do céu. Vamos começar com essa notícia, porque a gente tem uma notícia quente. Agora há pouco, a Secretaria de Comunicação do STF, ela desmentiu a matéria do portal Metrópolis, que apontava que o ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão do empresário Daniel Volcaro, em Brasília. A nota diz o seguinte, abre aspas, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Volcaro, é falsa e mentirosa. Ou seja, não basta ser falsa, é falsa e mentirosa. E mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Olha só, Chico. Caramba, porque foi o capítulo, foi o episódio da tarde, né, de escândalo, digamos, de uma pequena novidade dentro desse escândalo todo, e agora o Xandão, que deve ser ele, desmente, diz que não estava lá. Olha, essa fonte, assim, todo dia pipoca aqui, pipoca ali, como diz Gilberto Gil na música. Uma ponta de conversa, outra historinha, tiveram no bar, tiveram na represa, tiveram no resort. A de hoje foi desmentida, a meu ver, pela primeira vez com alguma convicção. É verdade, para escrever aqui que é falsa e mentirosa é pesado, hein? Teria que agora o portal... Agora tem que aparecer uma foto. O portal pode avançar, né, nas investigações. Pois é. Já que parece que tem ali um tesouro, uma caixa, aquela caixa gigante que a gente guarda ali dentro do armário, para um dia, quando você reencontra seus inimigos, começar a botar um pedaço de uma fita cassete aqui, outro pedaço no VHS acolá, aquelas fitas velhas de outro tempo, que parece muito isso. É alguém que tem ali um baú contra essa turma toda e que vai soltando agora uma pontinha aqui, outra pontinha lá. Parece que a pontinha de hoje requer de mais documentação. Materialidade. Para lembrar nosso amigo Calejão, materialidade. Essa é a palavra. Cadê, né? Porque é o seguinte, gente, segundo a reportagem, o ministro do STF também teria estado na mansão do banqueiro uma segunda vez para acompanhar o resultado das eleições estadunidenses em 6 de novembro de 2024. Questionado sobre os encontros, o Daniel Volcaro e o Paulo Henrique disseram que não vão comentar o assunto. Eu vou chamar nosso colega Luiz Costa Pinto para a gente falar sobre este capítulo quentíssimo. Pô, Lula sabe como funciona. Acabou de ser liberado, Lula. E o STF desmente a reportagem que dizia que o Xandão teria estado na casa de Daniel Volcaro e que teria conversado, então, com o presidente do BRB, fumando um charuto super caro, tomando um vinho daqueles, num bunker super high society, mas veio a nota do Supremo Tribunal Federal dizendo que é falsa e mentirosa. Agora, queremos materialidade sobre isso, né, Lula? Boa noite. Boa tarde ainda. Exatamente, boa tarde, Roberta, boa tarde, Chico e quem nos assiste. Roberta, Chico, e o Chico sabe disso porque morou um tempo aqui em Brasília, a gente está no recesso parlamentar,
recesso do judiciário, que também leva a um recesso das notícias verdadeiras, um recesso da verdade. Doutor Ulisses Guimarães chamava esses momentos, né, quando começavam a pipocar informações, fake news. Naquela época não se chamava fake news, chamava mentira mesmo, né? Ele chamava isso de flores do recesso. Então nós estamos vendo vicejarem as flores do recesso brasiliense, nesse caso o Master Reag BRB. Né? Esse escândalo ele tem três faces, ele é um prisma, né? A notícia vem como um raio de luz, mas quando chega no prisma, ela se fragmenta, e se fragmenta em mentiras. E isso é operação dos fatos promovida por escritórios de advocacia, por gestores de crise e por spin doctors que existem aos borbotões, né, no Cerrado brasiliense. E nós estamos vendo nesse momento o reaquecimento de pequenos fatos, de pequenas notícias que são costuradas como uma colcha de verdade e oferecida ao público para criar um contexto que, de alguma forma, amplifica a crise para algum lado ou leva a sua leitura para algum lado aonde esteja o interesse de quem está fabricando esses fatos. Estou falando isso não apenas por causa dessa informação divulgada no site Metrópolis agora no começo no fim da tarde, né, da ocorrência dessa reunião já negada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também pela divulgação desde o começo da manhã, pelo próprio portal Metrópolis, depois chancelada pelo UOL, com ares de um grande escândalo, de que o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, tinha mantido um contrato de consultoria com o Banco Master. Isso nada disso era novo, né? Nós mesmos aqui no N2, aqui no N2, com Chico na bancada, a Gabi, você não estava, Roberta, né? O Rodrigo, né, também, eu falei, disse, olha, no dia que o ministro resolveu sair e entregar a carta de demissão, eu disse, olha, o ministro Lewandowski está saindo, um dos motivos é porque ele sabe que virão à tona os contratos que ele mantinha na época em que ele não era ministro da Justiça e não estava mais no Supremo Tribunal Federal. Esses contratos viriam à tona, eles existiam, todo mundo sabia, né? Eles só não tinham ganhado os contornos de escândalo. Então, o que está acontecendo é uma grande manipulação de pedaços de verdade, né, que o conjunto delas, só quem o tem é o próprio Daniel Vorcaro, seus sócios, seus comparsas, seus advogados e seus gestores de crise. E aí, entre os sócios, entre os advogados, entre os comparsas, entre os gestores de crise, a gente tem que incluir alguns políticos que estão sumindo, escorrendo desse noticiário, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que era o maior amigo e abre-alas do Banco Master na esplanada dos ministérios. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, né, que também era um abre-alas para os negócios do Daniel Vorcaro e do sócio dele, Augusto Lima, né, na esplanada dos ministérios, inclusive, sobretudo, no governo Jair Bolsonaro, e quando tinha no Banco Central o ex-presidente Roberto Campos Neto, que não só abriu portas e permitiu alguns negócios arriscados, né, dentro do Banco Central, com a chancela do Banco Central, feitos pela estrutura do Banco Master e da operadora Reag, como deixou de investigar,
né, os princípios de quebra do banco que já estavam colocados em dezembro de 2023, ao longo de todo o ano de 2024, quando o Banco Central poderia ter agido de maneira mais firme, mais eficaz, né, para conter a quebra que já era iminente do Banco Master, né, e evitar essa pantomima que foi feita com a falsa aquisição do Banco Master pelo BRB, Banco Regional de Brasília, né, que era um embuste de operação financeira feita apenas para maquiar balanços e que teve que ser feito no ano de 2025, quando o sistema de fiscalização funcionou corretamente dentro de todos os parâmetros legais, como funcionou. E aí se gerou essa crise. Então, desculpem o alongamento, Roberta, Chico, mas é isso que ocorreu. É isso que está ocorrendo. É o vicejamento, né, das flores do recesso, né, nesse período aqui em Brasília. E aí aquele lembrete, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as notícias que chegam por todos os lados, porque é um jogo de interesses também nos bastidores, para tentar desviar a atenção, plantar uma notícia, fazer pressão. As notícias podem sugerir uma certa chantagem em relação a nomes, pessoas, envolvidos. Enfim, Chico, é um quebra-cabeças, assim. É um jogo de xadrez, na verdade, que a gente está vivenciando. Roberta, mas você foi ao ponto aí, né? É um noticiário que você pode manipulá-lo e começar a puxar uma figura para ficar mais em evidência, esconder outras. O Lula tocou aí em dois personagens centrais que estão conseguindo se esconder. Um submergiu completamente, tem faltado inclusive ao seu programa na Globo News, que estava toda semana lá, nunca mais foi, que é o senador Ciro Nogueira. Esse conseguiu se esconder nesse momento. Deve estar lá naquela serra lá da Nied Guidon, no Piauí, deve estar longe, escondido nas capoeiras do Piauí. Uhum. Ele submergiu... Serra da Capivara. Serra da Capivara, exatamente. Ele se escondeu, está fora do noticiário, é como se não tivesse participação alguma, desde que era chefão do Centrão para este assunto, para assunto dos banqueiros em geral, em especial do Vorcaro. Outro personagem citado, muito bem citado pelo Lula, o Roberto Campos Neto. Que também sumiu. Que também desaparece. O Kleber Lourenço o tratou como o sujeito oculto, num texto aqui para o portal do ICL Notícias. O Leandro Demore, no mesmo portal do ICL, traz ele ontem como fiador dessa negociata que o Lula cita também, do BRB e do Vorcaro Banco Master. Então, nesse jogo de manipulação, você tem enxergado muito nos últimos dias a tentativa de colocar apenas os ministros do Supremo ali como protagonistas e esconder essa outra turma, que aí envolve também o Antônio Rueda, presidente da União Brasil. Aí você pode dar um passeio pelos estados e encontrar com o grande rolo do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que coloca em risco a aposentadoria dos funcionários do Rio de Janeiro. Você pode dar uma voltinha em Maceió, que o prefeito também contratou o Master ligado à Previdência. Você pode ir lá em Manaus, e lá também tem Previdência do governo do Amazonas enrolado com o Master. E o próprio Distrito Federal. E o Ibanez ali com a sua, com a sua folga, com todos os benefícios de ser um personagem que é sempre intocável. Então, é importante fazer essa leitura que o Lula fez aí pra gente.
Agora, Lula, só queria trazer aqui a nota da assessoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que aqui a gente já comentou, né? E ela diz o seguinte, olha, ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o ministério, Lewandowski retirou-se do escritório e suspendeu o registro dele na OAB, deixando de atuar em todos os casos. Agora, tem uma apuração interessante aqui, Lula, que eu quero dividir com você e com a nossa audiência. Olha só. Essa apuração vem do UOL, tá? Ela diz que parentes de ministros do STF já atuaram em 1.925 processos nos 2 tribunais superiores mais importantes do país. O próprio Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. O STJ. Está falando de 1.925 casos. Caramba, tudo o escritório de familiares dos ministros. Familiares dos ministros. E todos, evidentemente, casos muito importantes, porque para chegar no STF e no STJ são casos de vulto, digamos assim. E aí, pegando carona nessa história, né, do Xandão na casa do Vorcaro, com essa notícia que também veio sobre o ministro Lewandowski, de novo, eu reforço que a gente está num jogo de xadrez, assim. Porque nomes são lançados e outros vão ficando cada vez mais distantes. Tem uma estratégia clara aqui, né, Lula? Roberta, Chico, esse caso dos parentes de ministros do Supremo, eu colocaria aí até dos tribunais superiores em geral, que advogam e que isso é imoral, no mínimo, né? Isso leva a riscos, a processos, isso leva a dumping até no mercado jurídico dos operadores do direito. Isso não é novidade, né? Isso é muito velho. Isso tem a idade que eu tenho aqui em Brasília. Eu cheguei aqui em 1991 e já tinha uma reportagem da Folha de São Paulo fazendo essa denúncia. Naquela época eram menos casos, menos famílias e menos ministros. Mas nós temos, por exemplo, um caso clássico dos últimos anos no Tribunal de Contas da União, que é o personagem impectore de todos os processos que passam pelo TCU, que é o advogado Tiago Cedrais, filho do ministro Haroldo Cedrais, né, que todo mundo sabe que se você tem algum problema no TCU, você tem que bater naquela porta. Isso aconteceu com o caso de um ex-presidente do STJ, ministro do STJ, lá do Ceará, não me ocorre agora a lembrança do nome, né, lá do Ceará, que era muito poderoso no sistema de poder da República, da área do Poder Judiciário, e que isso acontecia também com o escritório do filho dele, que aliás está advogando para algum... É sócio, na verdade, é sócio do Beto Louco naquela locadora de aviões que eram usados pelo Daniel Vorcaro, naquela confusão, né, da Operação Carbono Oculto. Está lá o filho desse ex-ministro, ex-presidente do STJ, que tinha esse tipo de influência. Aí a gente volta ao mesmo ponto que a gente tratou aqui ontem, que a gente tratou na semana passada, e que o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do STF, está tentando tirar do papel, que é o Código de Conduta dos ministros do Supremo e dos outros tribunais superiores e do CNJ. Tem que haver um código de conduta para regular essas más práticas e essas práticas arriscadas, né, dos operadores do direito, como eles gostam de se chamar. Pois é, código de conduta já. Agora, não precisaria ter um código de conduta para te dizer que você não pode pegar o jatinho num caso que você está enrolado, né? Você não... Desculpas. Gente, uma passagem de avião, né? Umas coisas que esses caras ganham bem exatamente para isso, né? Para ter um salário que gere mais independência. Então não precisa estar nesse varejão ali, se sujando, né? Tão pouco. A não ser que tenha uma intenção maior nessa viagem, porque o preço de um ticket para um ministro do STF pagar, para ele é tão pouco. Tem que ter esse código. Isso, porque é o seguinte, virar ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ ou de algum outro tribunal superior, antigamente era o ápice de uma biografia
de um jurista, né, ou de uma jurista. E agora parece que virou trajetória da própria biografia e que termina sendo ficha corrida e não biografia, como a gente, aliás, falou ontem também. E olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, disse em entrevista ao jornal Globo que não vai ficar de braços cruzados na hipótese de ter que avaliar questionamentos sobre o caso do Banco Master. A gente tem aqui aspas do presidente do STF. Como presidente do tribunal, não posso antecipar juízo sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais. Mas uma coisa é certa, quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. E é isso, né, Chico? Acho que, enfim, a gente está trabalhando e conversando sobre esse código de conduta. Agora, essa questão do Toffoli, do caso do Banco Master, é um problema criado pelo próprio STF, na minha opinião. Sim. Sabe? Sim. Porque assim, por que o Toffoli foi subir, Lula, esse caso? Sendo que o foro do deputado não tinha nada a ver com a espinha do processo. Quando puxa para lá, para a mesa do Toffoli, é que começa a gerar esse festival de erros todo. Né? Uma exposição da instituição. Não, Lula, pelo menos ao meu ver. É uma exposição, no mínimo, imprudente. Eu acho, particularmente, que ela é mais do que imprudente. Ela pode ser quase criminosa, né? Da maneira que está sendo feita. Mas é uma exposição, no mínimo, imprudente. Como você falou, Roberta, não tinha nenhum argumento. O argumento utilizado, novamente, voltamos, a gente tem que ficar lembrando isso. É importante. O argumento utilizado era tênue demais, né? Era tênue demais. Foi o achamento de uma minuta de contrato de compra e venda de uma área em Trancoso, né, no sul da Bahia, uma área de 1.000 hectares que valia 250 milhões e que estava em nome um deputado, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, iria comprar essa área do Daniel Vorcaro, mas o contrato não estava assinado. E isso não é suficiente para fazer o processo subir. Isso não é suficiente para fazer o processo subir, né, para o Supremo. Agora, qual é a saída honrosa que tem? É o ministro Dias Toffoli, diante de tudo que foi descoberto ou não descoberto, descer o processo para a Justiça Federal e lá se fazer o cotejamento das provas. E a parte do processo que tiver que subir, sobe para o STF ou para o STJ, no caso dos governadores, como é o caso do Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal. Exatamente, como é o caso do Cláudio Castro, né? Voltando a repetir. Eu estou falando muito no Cláudio Castro hoje porque eu tenho muitos amigos... por ter morado no Rio, muitos amigos funcionários públicos do Rio de Janeiro. E está um pânico medonho. E minha aposentadoria? Eu vou receber isso? Ou vai ficar no Master? Ou o governador vai pegar... Quanto o governador vai ter direito de pegar de volta lá para garantir, para cobrir as aposentadorias dos funcionários públicos do Rio de Janeiro? Aposentados estes que já estão sem aumento há século. O Cláudio Castro está matando... Está matando ali na unha mesmo os aposentados do Rio de Janeiro. Aí agora vem esse caso do Master. O cara fica, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? Está garantido? Vou ter esse direito a sobreviver daqui para frente? Então, está na mão do Cláudio Castro essa história toda, esse rolo que não é pouco. Aí é vida real. Aquelas pessoas não vão ter como sobreviver. Que difícil. Aí, claro, um caso desse sobe, obviamente, para o STJ, porque ele ocupa o cargo de governador. Pois é. E olha, gente... Exatamente, Chico. E... Vai lá, Lula. Não, pode ir lá, vai lá. Não, eu ia só completar que no caso do Rio Previdência, o governo do Rio de Janeiro, a Rio Previdência comprou R$1 bilhão em títulos, né, do Banco Master.
E esse bilhão de reais, se verificou agora, já virou um rombo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E a Rio Previdência não reajusta, Chico, né, a aposentadoria dos funcionários públicos do Rio de Janeiro há 10 anos. Há 10 anos. Caramba. Exatamente. Eu falei que era muito tempo, mas não lembrava que são 10 anos, uma década. Nossa, é muito tempo. E agora não, além do não aumento, agora você tem numa perspectiva o fim da aposentadoria. Esse dinheiro vai comprometer, esse 1 bilhão e 400 não podem mais produzir. Assim, isso é muito cruel. É muito cruel, Chico. Por isso que é importante, assim, a gente aqui no ICL e também no portal, nos textos escritos, eu acho que tem feito uma cobertura muito interessante, porque a gente mantém o noticiário dos ministros, algum envolvimento, a relação com escritórios de advocacia, tem que manter, isso é notícia, mas não esquece o foco, que é o rombo do Banco Master. O rombo que talvez seja o maior escândalo financeiro desse país. Eu lembro ali nos anos 90 do Banco Marca Sidan, que deu na prisão de um banqueiro, Salvatore Cacciola. Nossa. Lembra dele? Que ele pegou ali uns 12, 13 anos, mas óbvio, como banqueiro, cumpriu 2 ou 3, com parte dessa pena cumprida no Principado de Mônaco, gente fina é outra coisa, né? Então, não costuma dar muita cana para esse tipo de escândalo financeiro. Mas a gente tem ressaltado muito isso aqui, fala-se de algum comprometimento dos ministros do Supremo ou ministros de qualquer tribunal superior, mas sem perder o foco na roubalheira. Sim. Porque senão daqui a pouco vão encobrir. Exatamente. Vão encobrir a roubalheira. Vai desaparecer o Ibanez, vai desaparecer a chave do cofre, o BRB vai ser descoberto aí com rombo faraônico e não vai ser feito nada, porque estarão todos os repórteres desse país voltados para 2 ministros do Supremo. Então tem que ser mais bem distribuído essa cobertura. Né, Lula? Não pode acabar em pizza, assim como acabou o escândalo das Americanas. Né? Eu, por exemplo, não recebi nada até agora. Nada. Pois é, Raul. Nada. Mas é o seguinte, não acabará em pizza, as investigações estão em curso. No caso do BRB, aqui em Brasília, há uma consequência já muito evidente no ar, nesse ar das flores do recesso, né, aqui em Brasília, que é a possibilidade de o Ibanez Rocha abortar a sua carreira política. Hoje, só o que se falou em Brasília foi de que ele já estava negociando a sua desistência à candidatura ao Senado Federal, e eu apurei que isso está de fato acontecendo. Ele negou, deu algumas entrevistas, mandou algumas notas negando, mas sem que fosse uma negativa peremptória, uma negativa direta, como foi, aliás, essa nota do ministro Alexandre de Moraes, que falou que era, ao mesmo tempo, mentira e fake news, né? Isso é uma mentira, é uma fake news. Então, não houve essa negativa peremptória. Por quê? Ibanez Rocha só está há 8 anos na política, né? O primeiro cargo que ele disputou foi o de governo do Distrito Federal. Venceu e foi reeleito. E ele manteve uma estrutura de poder dentro do Palácio do Buriti, a sua imagem e semelhança, com uma arrogância profunda e uma centralização total de todos os atos, e transformando o BRB, que era um banco regional que tinha sido restaurado no mandato do antecessor dele, o Rodrigo Hollenberg, era um banco sem muitas ambições, um banco realmente regional e com uma importância relativa no cenário do funcionalismo público de Brasília. Mas o Ibanez consegue
dar um chute nesse banco para cima, fazendo operações que a gente vê hoje, a gente sabe hoje, suspeitas, maquiagens de balanço, operações que não eram corretas dentro da administração bancária e que deu no que deu. Ele leva o BRB a ser o patrocinador master do Flamengo, o patrocinador master de equipes da Fórmula 1, que não tem nada a ver com o BRB e com a natureza de Brasília. Nós, naquela época, não tínhamos nem piloto na Fórmula 1, né? Leva o BRB a ser o patrocinador de grupos privados, né? Como é o Grupo Metrópolis, por exemplo, um grupo de mídia que tem não só o site, que é hoje o maior veículo de comunicação do Distrito Federal, mas que tem investimento em outdoor, nesses outdoors luminosos, tem investimento em eventos, faz TED Talks com propaganda do governo do Distrito Federal, com propaganda do BRB, e cria então um lastro financeiro para a sua carreira política. E que neste momento a carreira está ruindo, porque ele se lamentou na sexta-feira passada, né, desse momento que ele está vivendo, e ele cometeu, numa conversa com um amigo, né, que é também meu amigo, ele cometeu uma confissão imprudente. Ele disse que o sonho dele era virar senador, né, tendo a estrutura financeira do BRB que ele teria deixado, com todas essas relações com o empresariado que ele estava forjando dentro do BRB, e que nada disso vai acontecer, porque o BRB está hoje, né, na chamada bola 7 da fiscalização da auditoria do Banco Central, e há um contingente muito razoável de funcionários de carreira do Banco Central que acham que a única saída para o BRB para evitar a liquidação é a federalização do Banco Regional de Brasília, ou seja, ele passar para o controle do governo federal e no futuro virar um banco subsidiário, por exemplo, do Banco do Brasil. Pois é. Agora, olha, gente, a CPI do crime organizado no Senado deve incluir o caso do Banco Master na investigação. O relator, que é o senador Alessandro Vieira, disse que prepara a apresentação de requerimentos para quebra de sigilos de empresas e também de pessoas ligadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, que é esposa do ministro Alexandre de Moraes. O relator também quer investigar resorts que tiveram a participação de 2 irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli. A estratégia é se antecipar à criação da CPI do Banco Master, que tem assinaturas mínimas coletadas, mas depende de autorização do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Em entrevista à Veja, o Alessandro Vieira criticou a postura do Procurador-Geral da República, que, segundo ele, fechou os olhos e se omitiu diante das suspeitas. Questionado sobre as convocações, o senador disse que todas são possíveis e acrescentou, abre aspas, esse relacionamento ocupou o Supremo, o Executivo e o Legislativo durante alguns anos. O Banco Master foi uma imensa vaca leiteira que serviu a todos. Fecha aspas. Isso nos leva a crer, Lula, que vamos falar de Banco Master por um longo período, não? Vamos, e é saudável que seja assim, Roberta, porque é, como disse o ministro Fernando Haddad, o maior escândalo de fraude financeira da história do Brasil, né? E eu acredito que sairá sim uma CPMI, ou seja, uma CPI mista de Câmara e Senado. Por quê? Porque a instalação de CPMIs, tendo as assinaturas necessárias, ela não precisa da autorização do presidente do Senado ou da Câmara. Ela é automaticamente aprovada e instalada já por uma vasta jurisprudência. Uma CPI específica do Senado ou específica da Câmara, essas sim,
essas têm que ter autorização, tem que ter liberação dos presidentes das duas casas, mas uma CPI mista não. E há material suficiente para uma CPI mista, você apurando todas as falcatruas, todas essas operações irregulares de Master, de REAG e de BRB. Material é que não falta para essas apurações. Só que tem que lembrar que é ano eleitoral, esse assunto não cai bem no Centrão. O Centrão é quem manda nessas assinaturas. O Alexandre Vieira sabe disso, esse discurso dele já é também um material eleitoral para a história. Sabe que se tocar no ministro Toffoli, vai tocar também no Ratinho Pai e no Ratinho Júnior. Então, eu acho, Lula, assim, você dá um rasante assim, nas pessoas envolvidas nesse escândalo, a chance dessa CPMI ter sucesso mesmo, ter aquela energia de uma CPI que deixa resultado, eu acho que é muito pequeno, na minha avaliação, por conta período eleitoral e o grande interesse do Centrão. O Centrão é sócio do Daniel Vorcaro em vários ramais. Tem avião, tem tudo. O que foi encontrado. Então, eu não sei se é algo chamativo para o Centrão uma CPMI dessa natureza. Você acha que eles vão acabar mais se protegendo? Eles vão fazer até investigando, ensaiar ali alguma coisa, mas não vão nem assinar nada. Eu acho que não sai. É palpite, mas eu Pode ser. Isso. Tá bom. Vamos aguardar. Vamos aguardar. O famoso vamos aguardar. Mas, com certeza, né, Chico? Estamos Ciro Nogueira vai querer uma CPI. Ciro Nogueira está escondido lá na serra lá da Capivara. E é a maior bancada também. Serra da Capivara. Exatamente. Pelo amor de Deus. Vamos aguardar. O fato é que a cada hora, como disse o Lula ontem, surge um novo fato. Então a gente tá de olho nessa novela aí. Lula, obrigada, viu? E boa noite para você. Exatamente, obrigado. Tá bom, tô às ordens aqui. Grande abraço, Chico. Grande abraço, Roberta. Muito bom, Lula. Obrigado, querida. Olha, o ano acabou de começar e o clima de incertezas, você sabe, já domina os mercados globais. Clima de incerteza por conta de escândalos domésticos, guerras, Donald Trump no poder, Nova Gaza vem aí, enfim. Tá uma loucura esse mundo que a gente está vivendo. Então, diante de tantos conflitos e tantas incertezas, saber como construir um patrimônio sólido é fundamental. É fundamental para você. Por isso eu tenho um convite, tá? Vem aí o Mapa da Mina 2026 com Eduardo Moreira. Este é o maior evento para quem quer investir nesse ano de 2026, tá? Ano de eleição, não se esqueça. Então, o Mapa da Mina é uma aula gratuita em que o Edu, então, dá suas previsões para os juros, para as principais bolsas do mundo e também para o dólar. Enquanto o mercado segue errando previsões, o Mapa da Mina é o único evento que crava todas as suas previsões. O Edu já está estudando há algumas semanas, tá? Então, se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. E essa aula vai acontecer na quinta-feira agora, que é dia 29 de janeiro, às 8 horas da noite, tá? Corra e garanta a sua vaga em icln2.com.br. É muito importante a gente começar o ano bem informado, porque o Mapa da Mina começa com o Edu dando um panorama, né, geral desse ano, para depois sim... E esse ano o Edu já é muito estudioso para fazer esse Mapa da Mina. Esse ano é estudo em dobro, porque as reviravoltas do mundo, né, se acorda, tá todo mundo se protegendo em ouro, porque os Estados Unidos está com aquela bagunça do Trump, o mundo árabe com o petróleo estourando. Então, tem que ser muito estudo e muito repertório, muita experiência. Muito bom. Que não falta ao Edu Moreira. É isso aí. O Mapa da Mina 2026 vem aí. Olha, a gente conversa agora com a cientista política, com a Cecília Oliveira. Oi, Cecília. Boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer falar com você de novo. Olá, boa noite, gente. Prazer estar aqui.
mais uma vez. Que bom, Cecília. Bem-vinda. Nenhum problema é pior para o brasileiro do que a corrupção na política. Isso é o que mostra uma pesquisa nacional de opinião encomendada pelo ICL e realizado pela Ágora Consultores, que ouviu quase 10 mil pessoas de todo o país. A gente tem as telas aqui. Olha só, gente. Quão grave os seguintes problemas lhe parecem? Esta é a pergunta, tá? E aí o que a gente vê aqui na tela? Que 99% dos entrevistados consideram a corrupção na política como grave, sendo que 95% classificam como muito grave. Em seguida, a gente vê aí no ranking as outras preocupações, né? Então temos uma segunda preocupação com roubos e furtos e também taxas de juros abusivas cobradas pelos bancos. Temos também aí na listinha o preço alto dos alimentos. Então, de uma maneira ou de outra, parece que os brasileiros têm mesmo medo de serem roubados, né, Cecília? Agora é interessante a gente tratar como 95% acreditam que corrupção na política é muito grave, assim, um número bem importante aqui dessa pesquisa, né? Preço alto dos alimentos, 83% fica lá embaixo. E é um item básico de necessidade também, né? Sem dúvida. Dando uma olhada na pesquisa, a gente consegue perceber que essa questão do crime e da punição, elas aparecem assim como problemas morais, né? Não só como coisas práticas. Então, a corrupção política ela é muito importante nesse sentido. E para quem vai ter acesso aí, pode entrar no site do ICL e olhar daqui a pouquinho, é seguido logo de roubos e furtos, né? Então, esses crimes, eles são percebidos como crimes contra os cidadãos trabalhadores, né? Então, isso aparece ali no topo dos problemas que são considerados muito graves pela população. Então, o enquadramento do crime, ele não é só uma falha do Estado, eles não enxergam isso como uma falha do Estado, isso é visto como um desvio moral que exige uma resposta exemplar. Então, isso ajuda a gente a entender e a explicar por que gestos punitivos, e aí a gente pode pensar nessas operações policiais muito letais, o show mesmo de força, isso é avaliado positivamente mesmo quando os resultados eles não são muito concretos. Então, assim, a aprovação desse tipo de gesto, ele está diretamente ligado ali a aquilo que as pessoas imaginam como eficácia, né? Apesar de não ser, mas como um sinal moral de punição. Então é muito interessante da gente observar a pesquisa sobre esse viés para poder entender por que as pessoas conseguem aprovar determinadas ações, mesmo que elas não surtam o efeito que diz que vai ter, né? Então isso deixa a gente, inclusive, assim, ressabiado e prestando atenção especificamente porque esse é um ano eleitoral e a segurança pública e tudo ligado, né, a crime, a corrupção, especificamente política, vai estar no centro desse debate. Agora é interessante, né, Chico? Eu ainda insisto, porque a gente fala em corrupção na política. A mídia também tem um papel importante aqui nesse resultado, né? Porque a gente viveu aí os últimos tempos batendo muito nessa tecla, né? Da corrupção, petrolão, mensalão, enfim. E sempre de maneira muito espetacular, né? As operações, como a Cecília falou, sempre aquela cobertura de helicóptero, um tipo de... É um filme de ação, quase. Um filme de ação, né, quase. E a Cecília falando, me lembrei dessas ações de segurança muito eleitoreiras, me lembrei da chacina praticada pelo governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Você acha que mudou alguma coisa de segurança pública no Rio de Janeiro depois da chacina, ou ela pode ser enquadrada mesmo como uma obra eleitoreira, quase como um panfleto para ganhar voto, Cecília? Chico, você trouxe o exemplo perfeito, né? Porque a gente teve ali uma operação que foi largamente noticiada e, assim, rendeu muitas imagens, muitas fotos que serão fotos históricas sobre a história do nosso país, sobre a história do Rio. E quando você analisa o lugar, você vai ver que, obviamente, o Comando Vermelho não acabou, o tráfico naquele lugar não acabou, as pessoas contra as quais foi emitido ali os mandados de prisão, elas não foram presas,
o traficante mais procurado do Rio de Janeiro, que estaria naquela localidade, não foi preso. Ou seja, todo aquele espetáculo midiático, ele rendeu um sucesso específico que foi melhorar a colocação do Castro nas pesquisas eleitorais. Então, para o objetivo central do Castro, foi excelente, a gente não pode questionar o sucesso eleitoral que ele teve. Mas se a gente pensar isso na prática, isso não teve efeito algum. Tudo está exatamente como sempre esteve naquela localidade, porque a gente fica atacando as coisas muito na superficialidade. Obviamente que uma operação localizada em um único bairro não vai acabar com o Comando Vermelho, que é uma facção nacionalizada e que já opera em outros países. Por isso que eu sempre bato na tecla que quando a gente for debater segurança pública e for propor soluções para a segurança pública, a gente não pode falar nessa perspectiva só estadual. A gente precisa que o governo federal encampe a segurança pública, porque a gente precisa de alguém, né, de um ente que esteja capacitado a conversar, inclusive, com outros países, porque isso não é um problema local mais. As facções, elas não são locais e estaduais mais, né? Então, assim, a gente viu ali o exemplo na prática em relação a essa pesquisa. Eu não sei se vocês vão lembrar que logo em seguida saiu uma pesquisa falando que os moradores aprovavam esse tipo de operação. Conversa diretamente com essa pesquisa nova de agora. Mas tem um detalhe que foi pouquíssimo comentado em relação a essa pesquisa antiga, que as mesmas pessoas que aprovaram essa operação, elas disseram que não se sentem seguras, que elas se sentem menos seguras depois desse tipo de operação. Então, isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai analisar a situação e, especialmente, os candidatos, eles precisam estar atentos ao conversar com seus eleitores em relação a isso. Porque não é mais sobre apresentar soluções palpáveis. Você precisa estar apto a comunicar com as pessoas que têm medo, né? Então, assim, é uma situação bem específica. Você precisa comunicar com as pessoas que têm medo e têm urgência em resolver esse problema. É isso, né, Chico? Porque às vezes a gente vê a necropolítica funcionando, mas na prática, de verdade, é um susto para as pessoas. Porque ela funciona tão bem que isso pode acontecer novamente. Sim. A gente está num ano de eleição. Pode ser incorporado àquela rotina, né? Eu quero segurança, mas não da maneira que você está propondo. Uma comunidade que já vive imprensada entre o crime organizado e a polícia o ano inteiro. Exatamente. E Cecília entende muito disso, porque ela é autora de um livraço que eu vou aproveitar a presença dela para recomendar, que é Como Nasce um Miliciano. Muito bem. Quer conhecer o Rio de Janeiro e essa parte de violência que toma conta do Brasil inteiro, na ótica das milícias, leia o livro da Cecília. Cecília Oliveira, obrigada. Eu falei que você é cientista política, mas na verdade você é jornalista investigativa, uma baita jornalista investigativa. Desculpas, viu? E obrigada por estar conosco aqui novamente. Um beijo para você. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada aí pela cortesia, Chico. Nos vemos aí numa próxima. Gosto muito do livro. Tchau, tchau. A gente comenta agora esse racha que está acontecendo na direita para a eleição. Vamos falar muito de eleição. Desde o ano passado a gente está falando de eleição, na verdade. O Flávio Bolsonaro ele tem feito o que pode para tentar unificar, né, os partidos de centro e centro-direita em torno da candidatura dele. Mas Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab não querem embarcar nessa. Segundo uma apuração do Metrópolis, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, cogita inclusive deixar o União Brasil e conversa com 3 partidos. São eles Republicanos, Podemos e Solidariedade. Já o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, desejou boa sorte para o Flávio Bolsonaro, mas disse que o partido tem seus próprios planos para a eleição presidencial. Olha o que ele disse em entrevista à CNN, abre aspas. O PSD tem uma posição muito clara. Todos sabem que se o governador Tarcísio for candidato, o PSD irá apoiar o Tarcísio. Caso o governador não seja candidato, nós temos 2 pré-candidatos no partido. 2 excelentes governadores. O governador do Paraná, que é o Ratinho, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Chico, Kassab, para mim, tá mais para Ratinho que Eduardo Leite. Né? Totalmente Ratinho. Ele citou ali o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
generosidade. É também do partido, então ele fez uma menção ali, né? Esqueceu, para citar mais um governador do partido dele, a Raquel Queiroz, lá de Pernambuco, que é também do partido dele, mas é candidata à reeleição. Mas ele citou ali por uma gentileza. O candidato, se for, é o Ratinho, como o Lula Costa Pinto já havia falado na possibilidade do Ratinho, e o Caiado também querendo, o que prova que a direita vai bem rachadinha para a eleição, né? Vai com 3 candidatos, com o Flávio, o Caiado, que teima desesperadamente, e o Ratinho Júnior. É interessante para a direita e para a extrema-direita, no caso do Flávio Bolsonaro, na perspectiva de evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Porque aí você tem pode ter uma soma de voto maior desse trio aí e impedir uma vitória do Lula em primeiro turno, que seria com 50% mais um voto, né? E o que, pelas pesquisas, falta muito pouco. É uma vitória possível. Mesmo depois a pesquisas apontando uma eleição difícil no segundo turno, porque aí fica fla-flu. Não, e aí todo mundo vai apoiar o candidato deles, né? Aí eles se juntam. É Lula e quem não gosta de Lula. Exatamente. Vai ser uma eleição meio de plebiscito nesse sentido, né? Mas tá pintando um inconformismo da direita e da extrema-direita de que o Flávio não é um grande nome para representá-los. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo, o próprio Jair Bolsonaro, não abre mão de ter alguém da família, porque é mais rentável, inclusive financeiramente, fundo eleitoral, os rolos que se faz com a candidatura, e você faz deputado, você faz uma bancada, faz senadores, não entrega, por exemplo, ao Tarcísio ou ao Ratinho ou a qualquer outro. Fica para a família. É melhor do que dividir com os outros. Pois é. Agora eu fico aqui pensando, né, Chico? É melhor para o presidente Lula que o centro e a direita, que eles botem mais candidatos possíveis ou menos? O que você acha? Porque se tiverem mais candidatos, talvez pulverize um pouco mais, né? Tira um pouco. Em tese, era melhor enfrentar só o Flávio com mais chance de vitória em primeiro turno. Por alguém que só com o Flávio votaria nulo ou votaria em branco, mesmo não votando em Lula. Quando aparecem mais opções, tende aquele cara que está insatisfeito com o Flávio validar seu voto. Então, dificultar um pouco ali o fechamento da fatura em primeiro turno. De qualquer maneira, é difícil vencer em primeiro turno nesse ambiente que a gente vive desde 2018 para cá, né? A coisa o embate muito forte, muito polarizado, como se diz e tal. Então, é mais difícil. Pro jogo, assim, eu acho que quanto mais candidato de direita, eu acho que o passeio do Lula fica mais fácil. Mais fácil. Porque ele não vai brigar só com um, né? Embora todos o ataquem, ele vai brigar com vários, fica mais diluído, né? Do que Bolsonaro-Lula. Boa. Olha só, gente, tem conversas que não envelhecem, né? Por isso, enquanto a nova temporada do Precisamos Conversar não estreia, a gente vai rever episódios com temas para pensar o Brasil de agora e também refletir sobre o que vem pela frente. Então, logo depois do N2, às 7 horas da noite, tem Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara. E hoje elas falam sobre a exploração da fé, num debate direto sobre a relação entre religião e dinheiro. Perguntas importantes sobre esse tema virão nessa conversa. Quem lucra com a esperança alheia? Como é que a lógica do mercado ela atravessa a religião, a política e o cotidiano de milhões de brasileiros? Então não perca, né, essas respostas hoje às 7 horas da noite, coladinho aqui no N2, né, uma conversa importante, incômoda, mas necessária e muito atual. E para lembrar você, né, do programa, a gente tem um grupo do WhatsApp, que é o icl.com.br/precisamos conversar. Lá você recebe o link da transmissão, tá? Então você pode se conectar aí com as meninas do Precisamos Conversar, mesmo que elas estejam de férias,
Mas assim, o grupo tá on. Então entra ali, tá? icl.com.br/precisamos conversar. A gente recebe agora o mestre em ciência política e doutor em ciências sociais, o Reginaldo Nasser. Oi, professor, seja muito bem-vindo ao N2. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, professor. Vamos falar dele. A gente não tinha falado até agora, Chico. Fomos bem, né? Um certo imperador aí do norte. Estamos bem, estamos gente. A primeira resolução do Conselho da Paz, o Conselho criado, na verdade, por Donald Trump, defende o controle absoluto sobre Gaza, sem qualquer monitoramento ou envolvimento da autoridade palestina. A informação é do colunista Jamil Chad, nosso colunista aqui do ICL. No documento da resolução do Acordo da Paz, o Trump defende que, a partir de agora, Gaza será um território governado apenas por pessoas indicadas por ele. E que as forças militares em Gaza também deverão ser aprovadas pessoalmente por Trump. No documento, ainda não há nenhuma previsão para a entrega de Gaza a uma autoridade palestina. Ou seja, Nasser, este território é meu, quem governa sou eu e quem manda sou eu também. E não aceito reclamação. Bom, eu apenas modificaria. Quem quer mandar sou eu, quem pretende governar sou eu. Porque isso são intenções. Como se sabe, apesar desse genocídio contínuo, um território, eu gosto sempre de lembrar isso, para as pessoas aqui no Brasil e em São Paulo situar, o território de Gaza é do tamanho de Parelheiros, 2.200.000 habitantes. Pode ser que seja bem menos, dado os números do genocídio. Está cercado por mar, terra e ar, desde 2010. Foi a partir do 7 de outubro, desde 2010. A partir do 7 de outubro, as ações militares, o cerco se intensificou. Com toda a tragédia, há um balanço, né, horroroso, das piores tragédias da história, mas, por outro lado, o povo está resistindo. O povo está lá nas suas casas, ou naquilo que resta. E o grande problema é que no território de Gaza, gostando ou não, o ator político organizado e que representa, de certa forma, a população é o Hamas. Então, isso vai ser uma grande dificuldade. Ele pode desenhar o plano que quiser, não é surpresa para alguém que sonha ou acha que é um imperador. Não é surpresa para Gaza. Gaza vem sendo colonizado há muito tempo, e o perfil do Trump, além de querer ser um imperador, é um imperador ligado a interesses corporativos. Então esse plano é claramente isso. As maquetes, tudo lembra muito Dubai, né? Eles querem reeditar, fazer uma imagem de Dubai, de turismo, de cassino, de investimento. É só saber se vai conseguir. A gente tem exemplo do Afeganistão, a gente tem exemplo do Iraque, que foi um caos absoluto, né? Então, acho que a gente tem que diferenciar as intenções. É a intenção dele, mas vamos ver o que vai acontecer. Gostei, o Nasser botou a bola no chão agora, hein? Até porque também tem que pensar que esse imperador, candidato a imperador, ele está pulverizando os interesses, passa pela Groenlândia, corre para o Caribe, para a Venezuela. Tem esse embate interno que está com cheiro quase de guerra civil internamente, né, professor? Então, hoje mesmo teve outra morte, eu acabei de ver aqui na patrulha da fronteira no Arizona. Uma nova morte. Weiss? Então, é muito embate, né, para o imperador só, né, professor? Então o que eu tenho costumado dizer não é que é um império, é uma tentação imperial, quer dizer, ele tenta ser. Que há resistência de todo lado, não vai ser fácil. Então, no plano interno, como estava falando, o que está acontecendo? Essas mortes e a forma pela qual foi feito, né? Quer dizer, os vários ângulos da execução desse rapaz de 37 anos, a de hoje eu não vi, mostrando algo escabroso, um negócio horroroso.
E aí também é interessante que apareceu aí uma contradição dentro da ala da direita, porque a Associação Nacional dos Rifle, né, aquela entidade de extrema-direita, bastante conhecida, que defende o povo ser armado e tal, nos Estados Unidos, ela se manifestou contra o Trump, porque o Trump levantaram a questão que esse rapaz estava armado, né? Então, uma coisa meio estranha lá dentro da direita também discutindo. E do lado, vamos dizer, internacional, como você usou a expressão baixar a bola, eu diria o seguinte, a gente precisa também ter um certo cuidado, é verdade, os Estados Unidos ainda é o maior poder militar da Terra, os maiores poderes econômicos, tudo isso eu não preciso falar aqui. Por outro lado, quais são os fatos até agora, né? O sequestro do Maduro, né, que foi o fato mais, vamos dizer, marcante, né? Foi uma ação militar exitosa e parou por aí. Quer dizer, aquilo que ele está fazendo em Gaza não é novidade, porque o Trump também, o Biden também fez o apoio a Israel. O que ele está fazendo no Irã também não é novidade, porque o Biden fez, né, no conflito com o Irã. Então, é preciso também um certo cuidado, né, com isso. Como eu disse, ele tem a intenção, até ela se realizar, é outra coisa. Então, nós não temos ainda muitos fatos, né, que levam a dizer que os Estados Unidos está alterando, eu divirjo disso, a ordem mundial. Até agora não tem. É o sequestro do Maduro e ponto final. As sanções que os Estados Unidos têm feito, se você olhar num gráfico, desde o Bush, passando pelo Obama, é algo crescente. Sempre fez isso os Estados Unidos. O que está impactando mais a gente na América Latina, com razão, é que ele voltou os olhos para cá. Né? Porque isso aí que ele está fazendo, ele fazia no Oriente Médio, ele fazia na Ásia, fazia com a Rússia, com a China. Ele voltou para cá, essa é a diferença. Agora, professor, o senhor chegou a comentar aí, né, que os Estados Unidos, eles têm um plano para a reconstrução de Gaza. Inclusive, eles renomearam, né, Gaza como Nova Gaza. Durante o Fórum Mundial Econômico em Davos, o Trump divulgou um plano do que seria, então, essa Nova Gaza num PowerPoint. A gente separou alguns slides aqui para dividir. Vamos ver juntos aqui, ó. O plano diretor, gente. A área em verde são parques, a área em amarelo são residências, em roxinho aí, rodovias e transporte local. Olha, turismo costeiro também, eles já pensaram sobre isso, porto. Enfim, tem um outro slide aqui que trata do transporte para a gente ver, ó. Vou pedir para a nossa produção colocar aí. Olha lá, Chico, turismo costeiro. O que o professor falou, que lembra Dubai, que é a mesma estética, o mesmo universo. Futurista, com esses prédios gigantes. Centro de transporte, olha a infraestrutura energética e digital que foi pensada para Gaza. E aí, ó, em Nova Rafah, o que eles pensam, né? Que lá deve ter mais de 100 mil unidades habitacionais permanentes, mais de 180 centros culturais, mais de 200 centros educacionais, mais de 75 instalações médicas. É impressionante, né, Chico? A Nova Gaza, de acordo com eles, vai ser erguida em 3 anos. E o foco, como a gente viu aqui, é transformar Gaza numa costa de turismo, né? Agora, é bom lembrar, professor, que o Donald Trump é um magnata do setor imobiliário, né? E lá no início do seu governo, o Trump, inclusive, chegou a falar em transformar Gaza numa Riviera. Então, há muitos interesses em tirar o povo de lá e conquistar este território. Conquistar, quando eu digo, é sobre isso. Não, você veja que nisso que você mostrou tem apenas um detalhe, né? Não tem gente, né? Então... Só tem prédio, estrada. É o território não tem uma que interessa. pessoa, não tem um palestino. Né? Uhum. Que, inclusive, eu vi uma parte do plano, é um detalhe, mas, como a gente costuma dizer, o diabo você percebe no detalhe. Eu considero importante. Ele diz que os palestinos de Gaza serão livres para deixar Gaza. Né? Porque, veja, eles apostam em tornar a vida,
que já é insuportável, mais insuportável ainda, para que os habitantes de Gaza saiam, para que eles busquem refúgio, porque essa tragédia continua. Se as pessoas olharem, por exemplo, as condições climáticas de Gaza, as pessoas estão em barracos, está frio, está vento, falta alimento. Então ele conta com isso também, né? E conta também com aquilo que é uma questão clássica nos estudos, na avaliação da colonização da Palestina feita por Israel, né? Que é chamado colonialismo por povoamento. Porque à medida que vai deslocando, expulsando palestinos, vão entrando, provavelmente, judeus israelenses ou pessoas de outros países para ocupar lá, né? Mas, como eu disse, tudo isso aí são intenções apenas. Como se sabe, a resistência do povo palestino é uma coisa impressionante, a cada dia impressiona mais, não sei como é que esse povo consegue resistir. E eu citei o Iraque e o Afeganistão, mas eu poderia citar vários outros casos de ocupação e tentativa ou a ideologia da reconstrução, que não acontece. Temos aqui na América Latina o caso do Haiti. O Haiti, 14 anos lá. É uma situação diferente, Gaza. Não reconstruiu absolutamente nada. Então, se você colocar essa ideia de reconstrução que vem desde a década de 90, que vem com um carimbo, né, com toda uma simbologia humanitária, de reconstrução, democracia, todas, sem exceção, foram um fracasso, né? Então, isso vem mais um a acrescentar. Nada leva a crer que isso vá acontecer, vai ter muita resistência. E eu apontaria um elemento importante que está acontecendo agora no Oriente Médio. Os Emirados Árabes, cada vez mais, são os rivais da Arábia Saudita. Os Emirados mais ao lado de Israel, né, e a Arábia Saudita do outro lado. Então, essa fragmentação das monarquias do Golfo, esse dissenso da monarquia do Golfo, que são importantes para esse processo, é importante também para dizer da dificuldade que vai ser isso. A Arábia Saudita, por exemplo, não está apoiando, nem o Catar, que seriam elementos importantíssimos. Eles estão fora disso. Então, esse plano vai ficar isso é para opinião pública, para desviar os assuntos aí que o Chico lembrou interno dos Estados Unidos, e não vai dar em absolutamente nada isso. Vai ser um grande fracasso, felizmente. Boa, professor. Como é que o senhor avalia o posicionamento do Brasil, né, do governo Lula, em relação àquela proposta também amalucada do Trump do Conselho da Paz? O Brasil jogou certo, jogou ali no xadrez. Como é que você avalia o que decidiu Itamaraty e Lula? Olha, quando saiu no primeiro momento a notícia, não tinha muita informação, a posição era que o Brasil estava correto, o Celso Amorim disse que iria avaliar, e estava correto. Avaliou e realmente não tem a mínima condição, porque se você tivesse outros atores do Sul Global que tem convergência, né, com os posicionamentos do presidente Lula, você poderia fazer ali um dissenso, causar uma dessintonia ali. Mas não tem. O Lula vai ficar ali sozinho. Vai fazer o quê nisso? Vai apenas emprestar o nome para dizer que legitima esse conselho. Que também, cá entre nós, não vai para lugar nenhum. Absolutamente. Isso é mais da retórica dele, é de propaganda. Logo, logo, nós vamos estar discutindo outra coisa. Eu acho que até o Lula levantou a bola dele, não intencionalmente, dizendo que é uma ONU 2. Imagina, não tem ninguém nesse conselho, são pessoas inexpressivas. E só para voltar à coisa de Gaza, veja o que ele ressuscitou. O Tony Blair, o cara que participou comprovadamente da mentira do Iraque, que tinha arma nuclear no Iraque, atacaram o Iraque, mataram milhares de pessoas. Eu estou falando ressuscitou, mas infelizmente não é verdade, porque ele ressuscitou nesse sentido político. O Blair preside uma associação que tem tentáculos no mundo inteiro. Inclusive, eu vou aproveitar as circunstâncias.
Outro dia eu vi aqui no que é dado como think tank no Brasil, do SEBRE, que é uma entidade que foi fundada pelo Fernando Henrique Cardoso, está lá, que tem cooperação, não sei o quê, com esse Instituto do Blair. Esse cara tinha que estar preso, um assassino, mentiroso assassino, agora aí todo sorriso, abraçando. Então o Trump, eu acho que tem essa marca também, né? Trazer tudo que tem a escória do mundo ao lado dele. Ele acaba resgatando umas figuras que estavam ali já meio que no lixão, na caçamba da história, né? Pois é. Ele tem essa manha. Sim. Pois é. Vou resgatar aqui um ponto que você trouxe das questões internas dos Estados Unidos, né? Porque o Trump vem sofrendo uma pressão, né? Dentro do próprio país. O prefeito de Minneapolis anunciou, inclusive, a saída progressiva dos agentes federais do ICE na cidade. O prefeito pediu a Trump que as ações chegassem ao fim, numa conversa por telefone na tarde de ontem. Vamos lembrar, né, que na cidade de Minneapolis, né, 2 pessoas, 2 estadunidenses, foram mortos nas últimas semanas, em meio a forte repressão a imigrantes. Esse é um tema interno também que a gente vê crescendo, né, Nasser? Pode piorar se continuar nessa mesma toada? Olha, se você for ouvir as declarações do Trump, das autoridades em geral, secretário de Estado, o chefe, que aliás é uma piada pronta, né? Coitado dos boi, o sobrenome dele é Bovino. Você ouvir o Bovino falar é um negócio assustador. E ele tem um cabelinho assim, estilo nazista de Hitler, o jeito dele vestir. Ele é um cara assustador. E a fala dele, em vez dele acalmar, ele piorou. Ele tentou justificar, quer dizer, as pessoas que estão insuflando e tal, justificar assassinato. Eu volto ao que eu tinha falado antes, aí o detalhe é importante. Esse rapaz de 37 anos, ele foi imobilizado por 5 ou 6 pessoas que estavam batendo nele no chão. Eles vão matar ele. Eles retiram uma arma e executam a pessoa no chão, imobilizada com 4 tiros. É uma execução pública, né? É um negócio horroroso. Quer dizer, se é para falar, até pior do que a primeira que ele estava lutando, que aquela moça também foi executada dirigindo o carro, estava fazendo absolutamente nada. Então, olha, essas cenas aí são repugnantes, né? E o som dos tiros. Então é isso, eles não estão amenizando. Aí é que está. Ou seja, essas pessoas estão fazendo isso porque tem sinal verde. Senão não fariam, né? E as autoridades estão corroborando. Então, acho que o que você apontou é importante, porque as autoridades locais, prefeitos, eu vi também um bispo sair à rua muito, muito bravo, discutindo, abrigou as pessoas na igreja, pondo para correr, governadores. Então está tendo um conflito muito grande de autoridades. Isso tende a aumentar, porque a movimentação em Minneapolis, se eu não me engano, estava 15, 20 graus abaixo de zero, tá uma coisa, milhares de pessoas na rua. Uma coisa impressionante. Há um livro, foi traduzido aqui para o Brasil, foi escrito, acho que há 2 anos, de uma cientista política norte-americana, Barbara Walters. Eu me lembro quando saiu esse livro, porque eu sou mais da área de segurança internacional, eu li a Barbara Walters. Aí eu vi ela falando dos Estados Unidos, eu espantei, será que ela mudou de tema? Não, ela está falando de guerra civil. Então o tema dela é que os Estados Unidos, é a projeção, a tendência dos Estados Unidos a entrar, ela falou isso já há 2, 3 anos, em processo de guerra civil, né? Então isso não é pouca coisa, os conflitos internos estão muito grandes. Agora, a gente viu esse recuo, né? Porque ele falar que vai tirar, né, a polícia de imigração de Minneapolis, minimamente é um recuo, porque ele não estava dando um passo atrás. É um recuo, mas a população a população enfrentou como nunca, o tempo inteiro. Diante de uma população muito fortalecida. Inclusive, o professor falou das sinais de guerra civil, há muita compra de armas para se combater o ICE. Em algumas cidades. Para se proteger, né? Que é o princípio fundamental da compra de armas nos Então, Estados Unidos, o cheiro da coisa não é bom mesmo.
E aí o Trump criticou isso, foi o que eu disse, e a Associação Nacional de Rifle criticou o Trump, que é uma organização de direita, porque é o princípio que todo americano tem que andar armado. Então ele está numa contradição, porque... Então isso que o Chico falou é importante, as pessoas estão comprando arma, vai começar a ter enfrentamento, não há dúvida nenhuma. Deixa eu trazer mais uma pauta, Nasser, para a gente conversar, porque Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele recebeu Flávio e Eduardo Bolsonaro na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo em Israel. O objetivo da viagem dos filhos do seu Jair é de reforçar a pré-candidatura de Flávio à presidência junto a lideranças da direita internacional. Em discurso durante a conferência, o Flávio chamou Lula e Celso Amorim de antissemitas. Vamos ver o que ele disse. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Olha, chamar de antissemita, assim, é tão absurdo quanto estender a bandeira de Israel lá em Brasília, Nasser. Ele mesmo se entregou, né? Freud explica, ele falou, não é um slogan, não é um exagero, não, é um slogan, é um exagero, e é uma mentira, né? Porque o Lula criticou genocídio, inclusive o Lula foi criticado por uma parte da esquerda quando depois ele disse que o problema de Israel era Netanyahu, né? E ele deveria ter criticado Israel, enfim, é algo já conhecido no mundo, mas eu fico sempre curioso por Netanyahu explicar, e eu estou reproduzindo aqui um jornal israelense, o Haaretz, são as alianças do Netanyahu com uma direita, principalmente do leste europeu, assumidamente antissemita. Então, você vai dizer, como assim antissemita aliado de Israel? Sim, porque a aliança é política, é uma aliança ideológica, aliança da direita, independentemente se é semita ou não. Então, o Orbán, por exemplo, o Orbán da Hungria, ele faz parte de uma tradição lá na Hungria forte da extrema-direita antissemita. Ele é um grande aliado de Israel. Né? Como nos Estados Unidos tem vários aliados de Israel que são antissemitas. Né? Então isso é um slogan, ninguém dá credibilidade no mundo para que ele fala do Lula e nem do Celso Amorim. Eu diria, mesmo entre os políticos em Israel, todo mundo sabe disso, isso é uma fragilidade, né, de tentar defender Israel, é um país, um Estado que cometeu genocídio, e, portanto, todos nós já estamos cansados disso. Eu mesmo, em um ano passado, um colega da PUC, foi meu aluno, que é judeu, fomos acusados de antissemitismo. Né? Sim. Muito interessante, judeu antissemita. Então, isso é uma estratégia no mundo inteiro, organizado, pensado por essas organizações, para desviar o debate. O debate é esse, é a questão ideológica. Até recentemente saíram documentos mostrando que o Emirados Árabes apoia Israel. Eu estou trazendo isso para dizer, Emirados Árabes então, árabe e islâmico, seus dirigentes, seus governadores, e apoia Israel. Ajudaram no genocídio. Os documentos estão aí para mostrar. Então, para dizer o quê? A questão é ideológica. Quem apoia o colonialismo, quem apoia o imperialismo e quem luta contra. É isso. Então, mas já era esperado isso daí do Flávio e do Eduardo, que é a bandeira que está aí no Brasil, principalmente desde o impeachment da Dilma. Né? Essa articulação de Trump, as bandeiras dos Estados Unidos, Bolsonaro aqui, a extrema-direita, Milei, quer dizer, é a extrema-direita que se une em torno disso. E olha só. A presença da bandeira de Israel em manifestações é permanente no país, né? Com uma associação completamente surreal com os evangélicos, com os cristãos. Então, mas eu vou pela linha da política, ou seja,
Os evangélicos que apoiam isso é porque são evangélicos de direita. Sim. Aí é que está a história. Não é porque é evangélico, é porque é de direita. Evangélico que nós temos aqui, quem é de esquerda, não está nisso. Então, Israel aparece como uma simbologia da direita. A bandeira de Israel virou uma simbologia da extrema-direita, de poder, de força, de se contrapor, vamos dizer assim, aos inimigos, né, que eles dizem, do Ocidente. Então, ele assumiu essa face de ser o instrumento. O ministro da Alemanha, o ano passado, disse algo, depois ele foi tentar reformular. Disse algo bem claro, ele disse assim, Israel faz o trabalho sujo para nós, para o Ocidente, lá no Oriente Médio. É isso mesmo, ele falou. Exato. Ele falou com razão. Então, isso já se sabe, e me reporto sempre para mostrar essas contradições dentro de Israel ao Haaretz. O Haaretz é um jornal extraordinário, seus articulistas, quem escreve artigo de opinião, demonstram isso a exaustão, a forma como o Netanyahu e a extrema-direita de Israel se alia, repito, a antissemitas. Eles não levam isso em consideração, são antissemitas do leste europeu e boa parte da direita americana. Agora, Chico, quem entrou nesse embalo da família Bolsonaro foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também o Gilberto Kassab, que é o secretário de Governo e Relações Institucionais. Eles marcaram presença num evento em memória às vítimas do Holocausto, realizado na Congregação Israelita Paulista. E aí o presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, ele criticou os governos do Irã e da Venezuela e classificou Israel como farol para o mundo democrático e de uma verdadeira democracia. Chico, estou sendo irônica porque esse texto pede, né? Desculpas. Não, você pega essa mesma cobertura de um jornal de Israel assim, que acompanha, que cobre o dia a dia do governo e vê que a democracia está passando longe. Então não é por aí. Homenagear as vítimas do Holocausto, eu acho que está dentro da agenda do mundo, do universo. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas daí dizer que é farol da democracia para o mundo... Aí já fica difícil, né, professor? É um livro que já foi escrito há mais de 15 anos pelo... ele é antisionista, eu acabei me esquecendo o nome dele agora. É um livro fantástico que se chama A Indústria do Holocausto. Ele sempre está nas redes, aí eu acabei esquecendo o nome, muito lido e tudo. A indústria, ele é judeu, os seus pais e avós tiveram em campos de concentração e foram executados. Né? E ele escreveu esse livro já há muito tempo, chama A Indústria do Holocausto. Né? Como esses sionistas de extrema-direita tudo usam o Holocausto, né, para legitimar suas ações. Né? Então, é isso, é uma coisa já conhecida isso. Verdade. Professor Reginaldo Nasser, obrigada, viu? E uma boa noite para o senhor. Volte mais. Boa noite. Só para deixar o registro, eu acabei esquecendo, ele chama Norman Finkelstein. Poxa. Muito bom, professor. Perfeito. Completo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tenho duas notícias para a gente conversar rapidamente aqui, a gente está quase terminando. Uma diz sobre a nossa bolsa, Chico, porque se lá em 2022 o mercado financeiro torceu o nariz para o Lula, agora tem que engolir aí uma notícia muito positiva. Porque hoje o Ibovespa bateu recorde e fechou acima dos 181 mil pontos pela primeira vez, gente. A alta vem após a divulgação da inflação brasileira, que ficou abaixo do esperado, e também pelo avanço das ações mais importantes, como a entrada contínua de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Está todo mundo com medo lá fora. Aqui ainda se mostra um local mais seguro. Já o dólar fechou em em menor nível. Ele fechou menor nível desde maio de 2024. Eu não tenho aqui o valor, mas a gente vai pesquisar aqui e já passa para vocês. E tem uma outra notícia boa também, que a gente encerra aqui em alta essa edição. Uma notícia boa para o cinema brasileiro.
O Agente Secreto recebeu 2 indicações para o BAFTA, considerado o Oscar britânico. O filme de Kleber Mendonça Filho vai concorrer na categoria de melhor filme em língua não inglesa e o melhor roteiro original. Já Apocalipse dos Trópicos concorre como melhor documentário. Outro brasileiro no páreo é Adolfo Veloso, indicado na categoria de melhor fotografia com o filme Sonhos de Trem. A cerimônia de premiação do BAFTA vai acontecer no dia 22 de fevereiro. Anote aí, porque a gente já está esquenta para o Oscar. Não, só vem notícia boa aí, pacote completo de Brasil. E eu tenho outra notícia boa. Opa, vai. Justiça de Santa Catarina suspende lei que acabava com cotas raciais no Estado. Aquele pequeno ditadorzinho, pequeno fascista do governador, Jorginho Melo, queria derrubar a política de cotas no Estado de Santa Catarina, rompendo com a federação, porque fala para o Brasil todo, ele queria tirar de lá. O mesmo governador que dá bolsas para milionários lá, né? Então, se a Justiça de Santa Catarina não derrubasse, seria derrota na certa para o Jorginho Melo no Supremo. Mas resolveu-se lá mesmo. Então, uma bela notícia. A política de cotas é uma política pública das mais bem-sucedidas no Brasil. Mudou a paisagem da Universidade Brasileira. Paisagem, tema, tudo, cor, a pauta. Então, o pequeno fascista de Santa Catarina vai ter que engolir essa. Vai, né? O Gilmar tinha pedido 48 horas para ele se explicar. Não deu, não dá. Esse Estado agora vai comandar uma avançada campanha só com pauta dessa natureza? Sabe que a primeira deputada negra, ela é catarinense, né? Era Antonieta de Barros. Sim. Então, assim, Antonieta deve estar se revirando, Jorginho Melo. É um Estado com muita história, inclusive ligada à esquerda, com revoluções. Mas de 2018 para cá, alinhou-se ali ao inferno bolsonarista e segue nessa teimosia, mas hoje não venceu. Não deu. Falei sobre o dólar, ele fechou hoje a R$ 5,20. Então, ele teve uma queda de 1,41%. E aí eu reforço, né, a importância do mapa da mina para a gente entender o que está acontecendo. Dólar caindo, bolsa subindo. Aí se você abre o jornal, assim, a previsão não era bem essa, né, para quem não torcia para o Lula. E aí você que tem um dinheirinho e quer investir, faz o quê? Bem aproveitar essa aula com o Eduardo Moreira no Mapa da Mina, que ele vai te contar tudo, vai fazer essa previsão, vai fazer esse panorama, né, desse momento que a gente está vivendo e aí indicar as melhores opções para você investir o seu din-din. Tá bom? Não cair nessas previsões aí desses profetas. Imagina eu fico pensando em quem caiu ao longo do ano inteiro nas previsões das consultorias da Faria Lima, nas previsões dos analistas de jornal, da maioria deles, que era tudo na linha compra dólar, abriu o ano passado, compra dólar, que vai estar nas alturas e tal. Essa gente se deu mal, falta de conhecimento. Pois é, eu conheço um cara que se deu mal nessas aí, o nome dele é Guga Noblar, conhece? Pô, Guga, pelo amor de Deus! Guga, não vai perder o Mapa da Mina, hein? Beijo, Chico. Beijo, querida. Beijo, comunidade, obrigada por sua companhia. Amanhã nós estamos de volta às 5h30 da tarde, agora tem Precisamos Conversar. É com vocês, meninas. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também.